Uma boa noite a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião espiritual. E hoje eu começo comentando um fato que a qual vocês acabaram de viver. A união, a alegria e a descontração, bem típicos do povo do Brasil. Esse sorriso fácil, essa alegria contagiante. Quem traz nesta terra Brasilis, esta diferença de todo o continente e de todo o mundo. Essa alegria juvenil ainda, esse sorriso largo, fácil, que sai do rosto de cada um de vocês. Isso deve ser e é uma marca desta região do mundo. Vocês têm que valorizar muito essa alegria, a qual vocês carregam dentro da espiritualidade. Essa facilidade que vocês têm da comunicação fácil, da alegria de um povo que nada falta, tudo destrói, mas nada falta, não é? Esse lugar, este continente chamado Brasil, é continente, porque esse país é de tamanho continental. É um dos maiores, se não o maior país do mundo, em tamanho territorial. E vocês têm que agradecer por estar encarnado nessa região, uma região que foi bendificada por toda a energia espiritual. Um lugar, uma terra que veio para refletir a luz do Pai em todo o mundo. Um lugar que não houve guerra, houve sim umas guerrinhas. Mas vocês não sofreram fome, vocês não sofreram desgraça, bombardeio aéreo que destruiu cidades, famílias destruídas por incêndio, gases. Vocês não passaram por nada disso. Que bom que vocês não passaram por nada disso. É por isso que vocês têm esse sorriso franco, essa energia que revitaliza não só este país, mas como todo mundo. Essa região, essa terra brasileira, é vista pelo mundo como uma região infantil. E vocês são infantis. Vocês são jovens. Essa terra é jovem enquanto gente, enquanto população. Se você olhar para a Europa, se você olhar para o país de onde eu tenho essa última reencarnação, a Áustria é muito velha. A Áustria é antiga. Quando vocês começaram a gatinhar aqui como país, nós já tínhamos guerra, nós já tínhamos vivido grandes guerras, grandes desastres. Depois sofremos com a Primeira Guerra, Segunda Guerra, e vocês passaram raspando por isso. Vocês não viveram por violência de uma guerra, vocês não viveram por violência de fome excessiva. Não digo que nesse país não tem fome. Tem sim, muita fome em regiões ainda muito áridas, mas não é uma fome de guerra, é uma fome de desorganização, é diferente, é uma fome de lucros mercantilistas, é diferente. A fome que passa nesse país é uma fome diferente da fome de guerra. A violência da guerra não está marcada no DNA de vocês. Isso é muito bom. Isso é a essência de vocês. Por isso devem agradecer. Por isso devem valorizar a vida. De valorizar a cada dia reencarnado neste continente chamado Brasil. Vocês são, dentro desta encarnação, os escolhidos. Os escolhidos para iluminar o mundo. Os escolhidos para que possam transmitir a alegria de uma vida. Uma vida de fé. Uma vida de fé científica, não de uma fé dogmática, de uma fé que a ciência também possa caminhar junto, de experiências religiosas baseadas na ciência. Porque vocês aqui já são evoluídos, vocês não acreditam em milagres, e nem queiram escolher milagres para a proposta de vida, porque o milagre jamais virá. Não existiu jamais um milagre. Tudo que se fala que é milagre são comprovados cientificamente. A questão psicológica
O querer curar-se, o querer excessivamente curar-se é o que gera o que se chama de milagre. E isso existiu há muitos anos atrás, quando a ciência ainda estava muito atrasada. Hoje é impossível haver um milagre, porque há condições científicas, há medicação, há drogas para tratamento de todo tipo de doença. E embora haja drogas para todo o tratamento de doença, cada vez mais as doenças psicológicas tomam conta dos seres humanos. O afastamento, a tendência de criar-se faixas doentias. O que é faixa doentia? É quando você pega uma característica de uma doença e se amplia o espectro dela de ponto para que todos fiquem doentes. O mundo está doente assim. O mundo está doente porque ninguém quer ser saudável. É interessante isso. As pessoas hoje falam, eu não posso ser saudável, eu tenho que ter algo. Por que tem que ter algo? Por que você não pode aproveitar a vida sem ter algo? Por que você não pode aproveitar a vida sendo saudável, tanto fisicamente quanto emocionalmente? A saúde mental é importante. Por que você precisa buscar paradigmas da doença? Porque hoje os crianças, toda criança que é um pouco mais elevada, que fala, agitada, é doente. Não, doente é o adulto que não aguenta o desenvolvimento emocional desta criança. Doente é o adulto que não consegue conversar com a criança com inteligência emocional suficiente para que se entenda o que essa criança busca. Você não pode comparar uma criança que nasce no século cristão de uma criança do século passado, século retrasado, onde não havia tecnologia, onde não havia desenvolvimento, onde o adulto e a criança eram uma distância enorme, onde o respeito e a autoridade paterna e materna era uma autoridade quase escravagista. Era castigo, era não abra a boca, não fale. Hoje essas crianças têm muita inteligência, muita capacidade de fala e desenvolvimento cognitivo. Mas os próprios adultos não querem essas crianças inteligentes. Querem essas crianças superdotadas. E não, você não pode pedir para que uma criança de 2 anos, 3 anos, declame Camões. É impossível uma criança de 3 anos declamar Camões. E eu acho que todo mundo sabe do que eu falo. Não é? Um dos textos mais bonitos do mundo é o texto de Camões, mas é um dos textos mais difíceis de compreender e interpretar, porque é uma fantasia épica da história amorosa desse jovem Camões. E uma criança não vai entender. É lógico que também a tecnologia está atrasando o cognitivo dela quando vocês deixam de conversar. Por isso eu falo, o medo do adulto está na conversa com as crianças. É muito fácil dizer para essas crianças, olhem o celular, olhem o computador e ali fiquem como uma babá eletrônica. Eu não preciso conversar com o filho que eu fiz. É lógico que essa criança vai ficar questionando a vida. Por que eu nasço e não tenho um pai e uma mãe presentes? Seja bem-vindo, sente aqui, meu jovem. Por que eu não tenho um pai e uma mãe que fale comigo o que eu posso e não posso fazer? Esta babá eletrônica não diz nada para mim. Só me deixa alucinado com tantas cores, só me deixa alucinado com tanta informação que eu não compreendo. E aí, é lógico, ele vai ficar transtornado. E aí vocês tinham os transtornos mentais dessas pobres crianças. Vocês estão criando os transtornos. Chame qualquer transtorno emocional. Nenhuma criança nasce com transtorno, mas um adulto cria o transtorno e passa para a criança. Então é hora de refletir, é hora de parar de ter medo da inteligência infantil. Não digo que são todas as crianças encarnadas que têm uma inteligência superior, não, mas alguns estão vindo, estão sendo anulados pelo medo adulto de uma conversa. Do medo adulto de se transformar essa criança numa pessoa que pode modificar a sociedade, transformar esta questão de uma única força que comanda todos, para todos comandarem a todos. Eu não estou falando de política, eu estou falando de socialização, que é a parte do ser humano que estão se perdendo. Socializar com o outro, entender que todos somos diferentes,
mas podemos estar no mesmo lugar e conviver com nossas diferenças. Não precisamos mais impor pela violência, não precisamos mais impor pela guerra uma doutrina única. Somos pluralistas. Somos sim plurais. Falamos línguas diferentes, mas nos entendemos por uma única língua, a língua do amor. E essa terra Basílis, este continente chamado Brasil, tem a referência do amor muito forte. Como falei no início, o sorriso largo, o coração espontâneo, um lugar onde recebe qualquer pessoa de qualquer região do mundo e aqui se sente quase em casa. Isso é valorizar o que vocês têm. Valorizem o seu ser. Não se comparem a outros. Não queiram ser outros. Sejam vocês. Porque é sendo assim que o universo valoriza cada ponto iluminado nesta casa. Cada ponto iluminado neste país chamado Brasil. Valorizem o amor desta terra. Não o destruam como estão destruindo por ganância. Não destruam como houve na Alemanha, na Áustria, no Japão, na Itália, destruição de famílias por ganância. Lembre-se da história, estudem história, estudem o passado para não repeti-lo, não para viver de novo, mas para entender. Passem a história para essas crianças. Digam o que existiu de bom e de ruim no passado, para que não se repita nenhum dos dois. Também não quero que se repita as coisas boas. Tem que ser renovado. Tudo tem que ser renovado. Tudo tem que ser refeito. Tudo tem que ser reavaliado para poder se religar à divindade maior. Por isso é tecnologia, por isso é evolução. O passado nos ensina, mas não quer que voltemos a ele. O passado nos explica por que chegamos ao que chegamos, mas não é para voltar ao passado. Não se volta no tempo, o tempo só se vai para frente. Caminhar para frente é a essência do ser humanoide. A essência do ser iluminado, do ser que pode conviver com outros seres humanoides de outros lugares, outras civilizações. É para isso que vocês estão aqui, para evoluir. Então, estudem sim o passado, leiam sobre o passado, mas não queiram repeti-lo, nem a parte boa, nem a parte ruim. Renovem-se, religuem-se, para que vocês possam ser religiosos. Que o nosso Pai abençoe a todos vocês. Que assim seja.